Olá, nerds, geeks e afins, estamos todos aqui vuduzando para darmos uns palpites a respeito do filme Brinquedo Assassino. Pois bem pessoal, já vamos logo de saída combinar uma coisa. Esse vídeo aqui é o início de uma maratona, sim, dos sete filmes do Chuck, o Brinquedo Assassino. Isso, claro, numa preparação para a estreia da série Chuck, que vai acontecer no Star Plus, dia 27 de outubro, aqui de 2021. Claro, a série já começou lá na Hulu, lá nos Estados Unidos, mundo afora, porque começou no dia 12, né? E vai começar aqui atrasado, eu não sei porquê. Aliás, eu não sei se quando começar aqui no Brasil especificamente, eles já vão lançar todos os episódios já lançados lá na Hulu. E depois, claro, continuarem uma vez por semana. Não faço a mínima ideia como é que vai ser, se a gente vai ficar tão atrasado assim e o pessoal já começar a mandar spoiler pra cima da gente. Mas enfim, o que vale é que sim, promete ser uma boa série, interessante, claro, respeitando o legado de Chuck, porque justamente parece que a série meio que vai esquecer alguns últimos filmes, principalmente o seu remake, né, que parece que foi um desastre. Aliás, eu ia dizer, né, porque eu não vi, não, na verdade eu não vi nada, eu nunca vi um filme do Chuck, nunca vi Brinquedo Assassino lá naqueles tempos de 1980, e olha, claro, eu sou velho, eu podia ter visto à vontade, era da minha, sim, da minha, digamos, final da minha adolescência, começo da minha fase adulta, eu poderia ter visto completamente esse tipo de filme. Na verdade, naqueles tempos, eu não curtia muito filmes de terror, assistia muito pouco, e a turma, claro, a minha turma, também não curtia lá muito. Eu via no máximo coisas como, por exemplo, A Hora do Espanto, Gremlins, A Morte Pede Carona, que mais? Eu não vi, por exemplo, Halloween, não vi Sexta-feira 13, vi A Hora do Pesadelo, não, A Hora do Pesadelo acho que eu não vi no cinema, eu vi depois, mas enfim, realmente eu não curtia esse lance de filme de horror, mesmo porque já naquele momento, naqueles finais dos anos 80, comecinho dos anos 90, já tinha um conceito do filme de terror que desbancava para a graça, ou excessiva graça, inclusive um desses que eu assisti, como A Hora do Espanto, já tinha uma comédia embutida que não me agradava muito. Quer dizer, é curioso, né? Eu não gostava de ver filme realmente de terror, mas eu achava uma bela de uma coisa inútil assistir um filme de terror misturado com comédia que não levava a sério justamente o terror. Uma maluquice na minha cabeça talvez, né? Mas de qualquer forma. Então eu deixei de ver muito filme justamente por causa disso. E o Brinquedo Assassino, claro, na concepção dele você pensa, como é que é? É um brinquedo que é assassino? Que maluquice é essa? Não dá pra levar isso a sério. Mesmo, claro, nos outros filmes de terror tinha conceitos sobrenaturais. Enfim, não vi lá naquela época e só agora estou vendo. E sim, claro, hoje em dia a gente tem que levar em consideração que era uma época diferente de se fazer os filmes de terror, ou de horror, de suspense, qualquer coisa que valha, mas que meta medo na gente. Naqueles tempos, sim, já estava caindo numa época que a gente pode considerar o final da Era de Ouro justamente dos filmes de terror, mais especificamente dos filmes tipo slash, que era baseado mais nos psicopatas, ou seja, naqueles sujeitos que matavam a torto e a direito, acabavam com o elenco dos filmes e ao final, claro, morriam, porque sua identidade também era descoberta. O Brinquedo Assassino meio que nasceu nessa época exatamente, mas claro, hoje em dia também a gente pode considerar que o Chuck ele está no panteão, né? Ele está junto com a trindade dos grandes vilões dos filmes de horror, como por exemplo, primeiro lá o Mike Myers, depois o Jason e também Fred Krueger. Pois é, Chuck é o quarto, com certeza, na mesma pegada talvez. Se bem que, talvez, esses outros filmes se levem mais a sério, pelo gênero assim de tensão, né? E do Chuck ainda caem pela graça, mesmo porque a própria série, que teve os 7 filmes, ela caiu na comédia cada vez mais, não se levando mais a sério. Quer dizer, o próprio primeiro filme já vai por aí. Bom, começar então pela história e depois a gente vai meio que destrinchando um pouco o filme. Sim, um psicopata, na verdade um estrangulador, né? É perseguido por um policial e ele acaba sendo alvejado, toma um tiro, né? E se esconde dentro de uma loja de brinquedo. Ou seja, o filme já começa com boa ação.
Ação, claro, para aqueles anos lá de 1980, que às vezes os filmes não enrolavam muito, já iam direto para a ação, sem muitas explicações, só curtindo já os efeitos visuais. Efeitos visuais que eu digo a potência do visual, claro, para passar alguma tensão já logo de cara para o cara que está sentado lá no cinema. Pois bem, tem uma ação interessante, ele foge, tem um parceiro que depois quando vê um carro de polícia meio que se manda, deixa o sujeito na mão. E quem é esse sujeito? Bom, Charles Lee Ray é o estrangulador. Se vocês forem pesquisar, Charles Lee Ray é exatamente nomes de famosos serial killers que existiram lá nos Estados Unidos. Uma sacadinha também do roteiro. Mas enfim, o sujeito está lá quase morrendo já. E ele, de repente, começa a praticar voodoo. Como assim? Pois é. Isso não tem uma explicação, a gente descobre depois, lá mais pra frente na história. Mas o cara, quando vê que vai morrer, ele tem a brilhante ideia: por que não transferir a minha nobre alma assassina para dentro desse boneco feio pra dedéu? Que é o Good Guys, né? Que é o nome do boneco, né? Aquele tipo de boneco que tem vários acessórios, né? Principalmente ferramentas para a criança ficar uma coisa mais educativa, enfim. Temos nesse então essa a situação onde o sujeito quer transferir sua alma para o boneco. Ok, ele consegue, tem uma baita de uma cena exagerada, né, que vem um raio do céu. Primeiro que antes, né, quando já estava quase morrendo, os céus já estavam se fechando, já haviam nuvens densas, né, negras ensandecidas lá em cima daquela loja de brinquedo. E quando ele faz toda a usação, né, em cima do boneco, cai um belo de um raio em cima dos dois, homem e boneco, e a transferência acontece. Só que, claro, o exagero é que a loja explode. Como é que a loja explodiu daquele jeito, né? Enfim, tudo bem. Mas vale, né? É um filme de exageros. O filme se assume como não realista. A gente vai partir um pouquinho para a fantasia um pouco exagerado. Pelo conceito, claro, que ninguém vai acreditar que um boneco vai ficar andando por aí matando as pessoas. Bom, terminada essa cena, já se transfere então para o amiguinho aí de carne e osso, que é o Andy, um garotinho, acho que 10 anos, ou coisa mais ou menos por aí, que vive com sua mãe. Aliás, a relação da mãe ali não é muito bem estabelecida, se ela é uma viúva, ou é uma mãe que cria seu filho sozinha, não importa. O que vale é que o garoto é daquele garoto esperto que já aparece fazendo, enquanto assiste ao programa de televisão justamente lá do Good Guys, ele fica preparando o café da manhã para sua mãe, com segundas intenções. Claro, ele quer ser presenteado com um boneco daquele ali, né? E faz um preparo ali completamente maluco. No começo a gente até pensa que está preparando para si mesmo, mas depois a gente percebe as suas segundas intenções para dar um chaveco na véia, com certeza. Claro que no caminho para o quarto, já com a bandeja preparada, com todo o café da manhã, né, com um leite, bolacha, sucrilho, sei lá o que tem lá, uma salada que não dá para comer de jeito nenhum, né? Ele saca que tem uns pacotes de presente, um pacote grandão, ele fala: caramba, vou ganhar o meu, não o tio que, ia falar tio que, né? Não, o meu Good Guys. Claro que ele está enganado, depois a gente descobre, né, que a mãe colocou calça dentro de uma caixa grande. Pura sacanagem com o pimpolho. Ele fica puto da vida, né? Ou mortalmente arrasado, talvez, né? Melhor dizendo, né? Bom, enfim, o que vale é que na sequência, o filme, como eu disse, lá daqueles tempos, eles não partem para muitas enrolações. Já fez a apresentação, então, do vilão, já fez a apresentação dos mocinhos, né? O garoto e sua mamãe, e também já parte para a solução de como uma coisa vai se unir à outra, porque literalmente até uma amiga da mãe, que ambas trabalham numa loja de departamentos, dá a dica: ó, lá fora tem um cara vendendo aquele boneco que você está querendo comprar para o filho. Pois é, claro que a gente deduz que, obviamente, naquela explosão que teve da loja, o mendigo lá acabou meio que furtando provavelmente os pacotes, pegou um dos bonecos, quer dizer, o boneco em si ele já estava fora da caixa, né? E deve ter pegado uma outra caixa que estava melhorzinha, juntou uma coisa com outra e vendeu lá para a mamãe de Andy, que presenteia um moleque com aquela bela coisa horrorosa que é o Chuck, o Good Guys. Que bonitinho. E de novo, a história não perde tempo com enrolações, sem choromelas. Imediatamente já temos uma oportunidade onde o garoto começa a ficar um pouco sozinho. Aliás, a mãe tem que trabalhar forçadamente por causa do seu chefe, e aquela amiga que deu a dica de comprar o boneco fica de babá para ele, que vai ser, claro, a primeira vítima do
Chuck, o Good Guys. Aliás, na verdade, a relação entre os dois, garoto e boneco, já começa logo e ele diz que ele se chama Chuck. Bem, não vai dizer que chama Charles Lee Ray, né? Mas enfim, o que vale é que a primeira morte já é interessante, né? Ele dá uma marteladinha na cabeça da babá do Andy, que cai lá de cima nas alturas, acho que é um quinto andar, que era o prédio onde a família do Andy mora, né? Enfim, a primeira morte ali também é muito interessante. Não com muitos requintes, deixar a gente não muita atenção, mas é uma morte surpreendente. E claro, aí a boa sacada do diretor, o Tom Holland. Como é que é? Tom Holland, o ator que faz o Homem-Aranha? Não, isso foi na década de 1984, né? Não sei se ele já estava nascido ainda, acho que não, né? É um outro, um homônimo, obviamente. Tom Holland, aliás, ele dirigiu também A Hora do Espanto, que esse sim, esse filme eu vi nos cinemas e, claro, era aqueles filmes já um pouco misturado com comédia que a gente acha interessante, achava que não, mas enfim, uma obra dele eu havia visto então nos cinemas. Ele dirige muito bem exatamente as cenas de ação do boneco, porque na verdade o boneco naquela época não existia nenhum efeito especial de computador, o CGI. Tudo então era real, o boneco existia e, claro, comandado por animações, as chamadas animatrônicas, que comandava a distância, era um negócio bem feito. Só que o próprio diretor sacou que aquilo não funcionava direito exatamente se você deixasse explícito o boneco na tela. Principalmente uma tela de cinema que você vai reparar mais ainda os pequenos defeitos. Então ele habilmente ele usa uma câmera em primeira pessoa, ou seja, o que a gente vê são os olhos do boneco. Então a gente vê parcialmente ele, com uma mão esticando para abrir alguma porta ou pegando uma faca, qualquer coisa desse gênero. Ele mantém o suspense. Coisa também que o próprio Steven Spielberg fez no seu sucesso Tubarão. Ele não mostrava o bichão, ele demora no filme para mostrar exatamente e rapidamente também aquele ser cheio de dentes. Do mesmo jeito, Tom Holland aqui em Brinquedo Assassino, ele demora para expor o boneco. A gente só vê vulto dele, vê o pé andando, detalhe da mão e por aí vai. Até que, claro, na parte final do filme a gente encontra mais a presença dele inteira. E, claro, já está todo fisgado pelo suspense de o que é isso que está atacando. A gente encontra então a figura do boneco lá, super feio. Tinha que é feio pra dedéu, né? Mas enfim, a babá então do Andy morre. E aí tem uma sacada bastante interessante do roteiro, que o detetive que vai investigar, que por coincidência é o mesmo que havia matado o próprio Charles Ray no começo do filme, ele fica desconfiado. Caramba, né? A mulher morreu aqui, mas a cozinha está toda suja de, acho que é açúcar, né? Acho que é açúcar, né? Que está caído, é farinha, não sei o que, mas se percebe algumas pegadas pequenas. E ele fica desconfiado. Caramba, foi a criança, foi o moleque, o Andy, que matou a própria babá? Claro que ele vai pensar num boneco assassino, né? Obviamente. E essa pegada dele desconfiar é muito interessante. E uma coisa que você logo percebe que essa situação de desconfiar do garoto poderia render um filme muito interessante, né? Essa dubiedade de pensar, é uma criança ou é uma possibilidade realmente de ser o boneco, né? E na verdade, claro, como é um filme que não se leva a sério, essas questões mais reais, digamos assim, mais cabíveis de um mundo onde a gente realmente existe, né, são descartadas rapidamente e você fala quase mais nisso. Embora, claro, a impossibilidade de ser um boneco mesmo, um matador, isso levar em consideração para o Andy ser enxaulado mais para frente na história, quando tem o segundo assassinato, que é exatamente aquele parceiro lá do Charles Lee Ray, que fugiu, né, quando ele viu a viatura de polícia. E claro, ele se sentiu traído, né? E claro, queria também se vingar do antigo comparsa. Aí já uma morte também mais elaborada, pelo menos gastou um pouquinho mais de grana para explodir aquela casa, né? Aliás, que bela explosão, mas é aquela uma explosão de gás, como é que gás gera uma explosão de gasolina, né? De efeito de gasolina, é aquela coisa, né? Em Hollywood precisa de muita luz, muitas cores, né? Pois é, mas o que vale é curioso também, né? Porque aí o Chuck, já se revelando como o Chuck, né? Ele está completamente dominando já, né? No ouvido lá do Andy, né? E faz com que ele leve, né? Atravesse a cidade, sei lá para onde que ele se dirige exatamente, mas pega o metrô, o garoto se vira sozinho, um garoto safo, né? Mas ele acaba levando o cidadão justamente lá para o endereço, né? Onde eles moravam, provavelmente, né? O Chuck, né? O Charles Lee Ray e também o seu comparsa. Ele vai se vingar, explode lá a casa e beleza. Claro que a polícia
fica envolvida novamente e aí se desconfia completamente que, caramba, esse moleque é um assassininho, é um psicopatinha. E ele é detido então numa instituição para trancafiar pessoas lelé da cuca, né? Lelé da cuca é uma expressão muito antiga, mas eu sou velho mesmo, daquele tempo mesmo, de 1984. Enfim, mas Chuck já tem as ideias ainda de querer pegar o moleque e também se vingar do policial. As mesmas coisas ao mesmo tempo e sempre com aquela intenção de deixar sempre ágil a história. E eu fico me imaginando, né? Nessa nova versão que fizeram do Brinquedo Assassino, com certeza deve ter muita churumela, muita enrolação, muita perda de tempo. Como eu disse, antigamente se faziam os filmes mais rápidos, indo direto ao ponto, de qualquer forma, né? Sim, por um lado, o Chuck quer se vingar também do policial que o matou, e tem aquela cena bacana dele atacando exatamente o detetive dentro de um carro. É uma cena também bastante interessante. Claro que ele acaba se safando ali, o detetive, de uma maneira um pouco facilitada, mas naquelas, né? Ele não podia morrer, né? Porque ele é apenas o único, digamos assim, mocinho da história, porque deixar tudo na mão da mãe acho que não seria lá muito interessante. Falando nisso, né, falando da mãe, né, é curioso pensar que realmente hoje em dia se colocaria tudo na mão da mãe a tentativa de salvar o filho. Quer dizer, ela tenta também, mas naqueles tempos ainda era um pouco refreado. Mas já existia aquela coisa da mulher independente que cria seu filho sozinha, que trabalha para sustentá-lo, e a figura masculina já não está mais em volta. Já existia tudo isso lá em 1984. Mas hoje em dia talvez fosse mais exagerado ainda, né? Com certeza. É bacana. Bom, e depois que o Chuck atacou lá o policial, não conseguindo, uma facilitada de roteiro, mais uma vez dizendo, ele foi atrás do seu mestre nas artes voodoo, que também rendeu uma morte bastante interessante lá, né? Exatamente porque ele foi aplicando lá os golpes nos bonequinhos lá do próprio mestre, né? E onde ele acabou descobrindo, né, que ele precisava arranjar um jeito de reverter aquele feitiço, digamos assim, que ele havia feito em cima do boneco. E literalmente passando sua alma para o Andy, que foi o primeiro que ele confessou que era uma entidade dentro ali daquele corpinho de plástico, né? Enfim. Então ele tem esse objetivo então de voltar à vida, porque senão ele fica para sempre ali dentro daquela forma pequena, né? Porque pelo menos dentro de uma criança ele vai crescer, né? Enfim, ele vai tentar isso então também a seguir. Mas claro, né? Antes disso ele tem que entrar lá no manicômio, digamos assim, e ir atrás da criança, do Andy, e acaba ele matando então o psicólogo lá, também numa das melhores, acho que foi a melhor cena assim de morte chocante, porque literalmente foi elétrica. Realmente foi bem bacana. Tá vendo? Hoje em dia eu curto os filmes de terror, até inclusive filmes de terror que caem um pouco na comédia e deixa tudo mais suave. Não tem aquela coisa sanguinolenta que você fala, meu Deus, que coisa pesada. Como por exemplo, né, aqui no Imantado Nerd, eu acabei de fazer a experiência de acompanhar a série de sucesso do momento Round 6, onde sim, lá tem mortes violentas o tempo todo, sem nenhuma coisa amenizada, ou seja, é uma coisa bem crua. O pessoal morre com a cabeça explodida e por aí vai, sem enrolação. Aliás, se você quiser dar uma olhada assim nas minhas críticas que eu fiz a respeito de Round 6, deixo o link aqui em cima para você conferir a playlist onde eu comento todos os novos episódios separadamente. Mas enfim, vamos voltar aqui à maratona que estamos fazendo de Brinquedo Assassino. Uma morte bem chocante ali do médico psiquiatra e bacana, que acaba sendo a última na verdade, né? E depois temos exatamente o Chuck atacando, voltando à casa de Andy para justamente pegá-lo mais uma vez, porque ele já não está mais lá no manicômio. Enfim, porque ele foge, né? É isso, ele foge. Enfim, o que vale que aí temos então a sequência já final do filme, onde temos também mais ação, mais eletrizante, mais aí descambando para aquela coisa que você realmente não dá mais para crer que o boneco está num conceito que a gente possa chamar de real, né? Porque quando ele leva tiro, ele é assado lá dentro da lareira, ele continua funcionando, ele é desmembrado completamente, ele continua funcionando, você fala, não, aí já não dá mais para acreditar, né? Isso aqui não é nada real, com certeza. Mas já o finalzinho da história, você pensa que tá, o embutido ali do sobrenatural faz compensar um pouco essas situações forçadas e tudo bem, né? Mas realmente, o comparsa não, né? O
companheiro, né, colega, parceiro do detetive, quando aparece e é atacado pelo Chuck ali, quando está bem ao lado daquele sistema ali de ventilação, também foi uma forçação de barra danada. Ele que era um descrente, né, que não estava acreditando. Claro, o detetive acreditou quando foi atacado lá dentro do carro. Mas enfim, todo mundo acredita agora na história. Mas tem aquele comentário também muito interessante do parceiro do detetive que diz: não, agora eu acredito, mas eu quero ver como é que as pessoas vão acreditar quando eu contar isso. Basicamente é essa a situação. Mas enfim, conseguem derrotar então o Chuck com um belo tiro lá no coração, que foi o que o mestre Voodoo havia dito. Somente isso era um jeito de acabar com ele. Enfim, a história do filme é super fácil de ser contada, ela não tem nada muito aprofundado, não tem nenhum rococó também, que naquela época também se fazia alguns filmes que ficavam enrolando bastante, mas é uma história clara, límpida e direta. Agora uma coisa que a gente pode comentar, que eu já havia meio que dito antes, que eles podiam ter muito bem utilizado aquela questão, né, de quem matava, o boneco ou a criança. Antigamente, a primeira versão do roteiro, quando o Don Mancini, esqueci de falar, né, esse roteiro foi feito pelo Don Mancini, John LaFia e também o próprio Tom Holland, que dirige. Os três fizeram a história, o roteiro desse filme, mas a história original é do Don Mancini. E ele, quando escreveu o primeiro roteiro, o primeiro esboço, exatamente, não era um filme meio que tendendo um pouco à comédia. E tem comédia nesse filme também, não só pela questão de ser impossível um boneco ganhar vida, mas tem umas pegadinhas naquele jogo assim, meio de flerte da mãe de Andy e o detetive. Tem umas coisitas ali que é puro filme de comédia, comportamento dos personagens que eu digo, né? Mas antes, no projeto original, realmente seria esse embate de não saber quem foi que matou as pessoas, o boneco ou a criança. Mas quando se foi fazer justamente o filme, depois de vários retrabalhos de roteiro, já com os dois outros participantes, né, o próprio Tom Holland e o John LaFia, se optou porque justamente a época de ouro dos filmes slasher já estava acabando, ou seja, e essa vertente cômica meio que começava a salvar um pouco. O terror puro, explícito e de baixo orçamento, com certeza, já não trazia muitas pessoas para o cinema. Então injetar comédia facilitava as coisas. Quando eles então mudaram o tom, na verdade acabou sendo um grande de um acerto. Talvez se isso aqui tudo fosse completamente na base de ficar naquela dúvida de quem matava o boneco ou a criança, podia ser que o Briga do Assassino nunca fizesse sucesso e não se transformasse numa grande franquia. Pois é, há mudanças de conceito que vêm para o bem, sim, com certeza. Enfim, o filme se transformou num grande sucesso de bilheteria, bastante, rendeu muito mais do que custou. Os críticos também gostaram, ou seja, todo mundo saiu satisfeito dessa história e, claro, a franquia iria existir a partir dali. Porque, claro, o mercado precisava disso, né? Render uns filmes de sucesso, assim como aconteceu com o Massacre da Serra Elétrica, aconteceu com Halloween, entre tantas outras obras desse gênero de horror que existiam naquela época e precisavam assim render cada vez mais e ter a sequência. E a próxima história, claro, acontece 2 anos depois, quando também foi produzida, em 1990. Claro que isso eu vou deixar para o próximo filme. Mas, continuando, próximo filme, para o próximo vídeo do próximo filme. Bom, sobre esse filme, realmente não se pode levar a sério esta obra, mas ela é muito divertida. Hoje em dia, levando em consideração que ela já é um pouquinho datada em termos de produção, os efeitos especiais, como disse, só não é mais porque o Tom Holland se preocupou em esconder o boneco da melhor forma possível, mas mantendo suspense, assim como aconteceu lá no filme O Tubarão. Ele fez um grande acerto que salva o filme da posteridade. Mas de qualquer forma, sim, a história, por ser rápida, não enrolar e ir direto ao ponto, é bacana. Também faz com que o filme funcione. Claro, ele podia ser mais rebuscado, mas, como a gente sabe, na verdade, tudo mudou. Antigamente, no conceito original, existia a dúvida do autor das mortes. Tirar isso e injetar a comédia no lugar foi o acerto, foi o que fez realmente o filme funcionar eternamente, com certeza. Claro, é um tipo de filme que não precisaria de continuações, porque sempre acabam sendo forçados, e tudo que tem a ver com ele em si, se é que não é para levar a sério, se responde aqui na conclusão da obra. Ou seja, realmente não precisaria de continuações. Foram feitas, mas ok. Enfim, com certeza foi um filme que divertiu lá na época dos anos 1980, baseado já naquele momento de quase fim da era de ouro dos filmes slasher. Sim, Chuck era um bom assassino psicopata. Isso era suficiente então
para o produto. Por isso que ele funcionou. Custou pouco, rendeu bastante. Ótimo, todo mundo curtiu, todo mundo gostou, todo mundo saiu satisfeito. E isso é o que importa com certeza. Tanto que, décadas depois, estamos aqui esperando por uma série do Chuck. Vamos ver se ela dá certo. Já vi alguns comentários a respeito lá do primeiro episódio. Acho que quando está saindo esse vídeo aqui já saiu até 2. Acho que tá mais ou menos, mas vamos ver se a série vai vingar também, né? Estou na expectativa para daqui a semana que vem a gente começar a assistir e eu poder fazer aqui as minhas críticas e dar meus pitacos a respeito de como vai ser esse novo Chuck. Pelo que eu sei, claro, a série se baseia em alguns personagens, algumas temáticas que já vêm dos filmes, e por isso que eu estou fazendo então a maratona, senão eu já partia diretamente para a série. Não sei exatamente o que eu vou encontrar, mas também vai ter um tom completamente diferente do que a gente vê nos filmes. Como disse, o filme é um pouquinho datado, não tem problema. Ele ainda funciona, ele ainda diverte. A gente assistiu com aquela visão daqueles tempos, aquelas necessidades de precisar ser cômico, de não precisar ser sério e trazer uma história que vai direto ao ponto, sem muita churumela e que funciona, sem dúvida. Ok, então o filme então é muito interessante. Portanto, qual a nota que eu vou atribuir para Brinquedo Assassino? O primeiro, o original, a origem de Chuck. Bom, eu acho que eu atribuo talvez 4,5 asteriscos. Quase a nota máxima, que é 5 asteriscos. Sim, é um bom produto, ele funciona lá para a sua época e, portanto, eu acho que ele não tem o que dizer, apontar algum defeito. É difícil avaliar, às vezes, um produto que é muito específico de um certo tempo com os olhos de hoje em dia. E principalmente quando eu mesmo perdi a oportunidade de fazer aquela avaliação precisa, porque eu podia ter visto o filme como todos os outros, né? Mas enfim, perdi a oportunidade. Então fica sempre aquela questão de não saber se está valendo certo ou não. Mas na comparação que a gente vai fazer com os outros 6 filmes, aí talvez fique mais preciso. Talvez a gente possa até melhorar ou piorar a nota depois. Mas vamos conferir a seguir. Amanhã mesmo a gente já vai ver Brinquedo Assassino 2, a continuação exatamente 2 anos depois, tanto do filme quanto da própria história em si. É isso.